Boa noite para vocês. Começando aquela livezinha de sexta-noite de um pouco diferente. Hoje nós vamos utilizar o quadro branco. Vou botar uma música aqui porque ninguém merece. Bora que bora! Bora que bora! Deixa eu ver. Vamos ver uma musiquinha no YouTube mesmo, com aquele bom e velho interrompimento para propagandas de anúncio. Até porque a gente vai falar hoje sobre gestão de tráfego pago para negócios locais. Então, para quem quer levantar dinheiro dessa forma, vai ser uma ótima live. Deixa eu ver aqui. Eletro 2022. Eletro 2009, só as antigas e inesquecíveis. Deixa eu ver isso aqui. Deixa eu ver se vai fazer isso aqui. Voltamos. Ajeitar esse cabelo de progressiva. Hoje a gente vai falar sobre gestão de tráfego para negócios locais. Aulinha. Já prepara o caderno aí, porque hoje você vai anotar. Hoje você vai precisar anotar algumas coisas para aproveitar essa aula da melhor forma. Então, bora que bora. Tamo na área. Vamos ver se vai chegar mais alguém. Sexta-feira à noite, a maioria da galera, todo mundo querendo ir curtir. Então, vai ser nesse pique. Esperar ver se mais alguém entra. Deixa eu ver aqui. Só bora. Comenta aí se você quer aprender gestão para tráfego local, prestador de serviço. Já faz o boa noite a todos que foi entrando aí, mandou boa noite. 9 pessoas a live hoje, parece que vai ser fraca, pouca gente, mas não importa. O importante é que quem estiver aqui e for querer aprender, isso é o que vale para mim. Valioso para mim é poder ensinar alguém que realmente quer aprender, não em quantidade. Em quantidade isso aí é com o tempo, mas quem realmente quer aprender, quer se desenvolver, quer agregar valor, quer aprender alguma coisa que vai poder colocar dinheiro no seu bolso, é isso que vale para mim. Não sei se vocês viram, mas direto eu posto aí que algum aluno lá do Boas Experiências está tendo seus resultados. E isso me deixa muito feliz. O que me deixa feliz, lógico, além de ganhar dinheiro, com certeza, mas uma das coisas que me deixa mais feliz é saber que eu estou compartilhando um pouco do conhecimento que eu tenho para poder ajudar outras pessoas também a adquirir a liberdade financeira. Lembrando, não ensino ninguém a ficar rico, porque ficar rico cada um aprende de uma forma. Não tem como eu te ensinar a ficar rico. Tem como eu te passar a metodologia para ganhar dinheiro, tem como eu te passar a metodologia, a ferramenta que eu utilizo para ganhar dinheiro, mas ficar rico é uma coisa de escala, é o quanto você vai empenhar para poder escalar, automatizar e fazer cada vez mais, agregar mais clientes. Você pode ficar rico fazendo social media, você pode ficar rico fazendo PLR, infoproduto, encapsulado, tendo sua própria marca. Independente da forma, tudo pode te tornar rico, mas isso aí vai ser capacidade de esforço seu. Então já é uma coisa bem diferente, não tem como ensinar ninguém a ficar rico. Posso te ensinar a ferramenta, mas se você não aplicar, não vai fazer efeito nenhum. Esperar mais um pouco, ver se vai entrar mais alguém, se não, começar a falar um pouquinho sobre gestão de tráfego pago para negócios locais. Lembrando sempre, hoje vai ser tráfego pago para negócio local.
para quem está querendo trabalhar como gestor de tráfego para outras empresas, hoje vai ser a aula. E não vai ser uma live, vai ser uma aula hoje. Vai ser uma aula como se eu estivesse fazendo uma aula para o pessoal do Close Friends. E já comenta aí se você é Alquimista 2023, se você faz parte do Close Friends. E se você tem um parceiro que você quer futuramente que ele esteja com você, é como eu digo, a realidade é a seguinte: se você tentar tirar alguém do fundo do poço, significa que você está no fundo do poço. Faz uma coisa, antes de você deixar esse parceiro que você fala, ah, mas esse é meu amigo, eu quero que esse cara ande comigo, faz uma coisa, nessa live, já manda mensagem para ele e fala, vem, senão você vai perder. Só fala isso, só manda para ele lá, ó, vem, senão você vai perder. Se ele ficar, é porque ele quer ganhar dinheiro, ele quer se desenvolver, quer alcançar a liberdade financeira, quer conhecer um pouco do negócio digital. Se não, você já vai ter a resposta. Será mesmo que esse amigo é um amigo para você levar para o futuro? Você é a média das 5 pessoas que você anda. Você quer ficar andando com um cara que não quer aprender nada, que não quer se desenvolver, que não quer crescer? Fala aí, me diz, qual é o círculo de amizade que você quer ter? Círculo de amizade onde a galera vai estar falando de mulher, bebida, as amigas vai estar conversando aí sobre homem, sobre farra. Fala aí, quem você quer ser na vida? Você quer andar na mesa, onde você vai sentar e as pessoas vão falar, cara, esse mês eu implementei uma nova estratégia na minha empresa que deu muito certo. Cara, esse mês eu estou pensando em fazer uma viagem porque vai ter uma reunião de negócios em tal local, porque vai ter uma confraternização. Estou querendo fazer uma viagem porque eu vou participar do Masterclass, vou participar do Mastermind, vou trazer mais conhecimento. Fala, qual é a mesa que você quer participar numa sexta-feira à noite? Você quer sair numa sexta-feira à noite para sentar com os amigos que vão falar das conquistas e das estratégias que estão utilizando para ganhar dinheiro? Ou você quer sentar na mesa sexta-feira à noite dos amigos que vão encher a cara, virar a noite, acordar às 6 horas, virar a noite até às 6 da manhã, numa boate, numa baladinha, enchendo a cara, fazendo só merda e não ganhando em nada? Decide aí quem você quer ser, e qual mesa que você quer sentar, porque você vai ser de acordo com quem você se senta, com as pessoas que você se cerca. É melhor você se cercar de livros, onde você vai absorver conhecimento daquelas pessoas que já passaram por aqui, do que você sentar com pessoas que não vão te levar em lugar nenhum. Desculpa pela demora, senhores, estamos na área, Yuri Baker, EDZ2, olá senhores, olá, já faz aí, já manda essa live para alguém que diz que quer ganhar dinheiro com o mercado digital, que quer mudar de vida, já compartilha e fala, só vem. Se ele não vier, significa que ele não quer mudar de vida, significa que na realidade ele está se auto-enganando, como eu já disse na live passada. Porque é uma das coisas que mais acontece, pessoas que se auto-enganam, dizem que querem mudar de vida, mas ao invés de participar de uma live, ao invés de estar lendo um livro, ao invés de estar estudando, hoje ele prefere estar numa balada. Nada contra, se você tem dinheiro, se você está com dinheiro, se a sua vida está muito boa, se você está feliz com a vida que você tem, ir para balada não é problema meu o jeito que você se diverte. Se você joga videogame, se você assiste série, se você vai para balada, não importa a forma como você se diverte. Agora, a realidade é, você está se divertindo ao invés de alcançar os seus sonhos? Ou você está se divertindo porque você já alcançou os seus objetivos? Essa é a realidade. Vai ensinar conhecimento para social media? Vou ensinar um pouco de social media, gestão de tráfego para negócios locais e as formas como se faz para poder ter uma abordagem. Preocupa não, no final dessa live eu não vou mandar ninguém fazer arrasta para cima. Como eu já disse, a única coisa que a gente tem é a mentoria e o Close Friends. E se eu tivesse de vender um curso, eu já virava para você e falava, ó, curso tá aí, pode comprar. Mas eu não estou afim de vender curso. Vou passar o conhecimento de graça, deveria cobrar por isso. Vocês vão experimentar, hoje vocês vão experimentar uma coisa, vocês vão experimentar um projeto que vai estar vindo pela frente. Já vou avisando, eu tenho um tempo, e o tempo que eu tiro para poder fazer uma live, para poder fazer um conteúdo, eu poderia muito bem estar desenvolvendo o meu trabalho. Hoje, para vocês terem uma ideia, eu fiquei a tarde toda simplesmente para desenvolver um nome, identidade visual e slogan para um negócio que eu vou estar elaborando ao longo desse ano. Mas é projeto meu, pessoal. Então,
O meu tempo que eu tiro para poder criar conteúdo, ou então para estar por aqui, é simplesmente porque, real, eu gosto de compartilhar e sei que tem muita gente aí não passando a visão correta. Você fazer call com um possível cliente domingo às 19, a persuasão vai ser útil. Cara, eu faço, se o cliente for domingo, não importa o dia, se eu estiver realmente disposto e se eu não tiver nada para fazer, aí sim. Mas geralmente todo cliente não quer trabalhar domingo, tá? Essa é a realidade. A maioria dos empreendedores ainda tem a mentalidade de que domingo é o dia dele descansar. Essa é a maior realidade. Então voltando, vocês vão experimentar hoje um projeto que vai estar vindo, que vai ser o meu projeto de Masterclass. Vai ser basicamente, acho que 2 vezes nesse ano só, no máximo. O que vai ser uma Masterclass? Vai ser basicamente um período de intensivo. Hoje talvez a live vai ser só de 1 hora, nada mais do que isso, até porque eu quero participar de uma outra live. Mas o Masterclass vai ser um intensivão de aprendizado, de conhecimento. Vai estar para vir futuramente aí, mas nada decidido ainda, tá? E quando eu falo que o projeto está vindo e vai ser feito uma única vez, você pode ter certeza que é uma única vez. Tá cheio de gente querendo vaga para o Close Friends. Não estou interessado em abrir vagas para o Close Friends novamente. Quem entrou e ficar lá por um determinado período, ótimo, muito bom. Pessoas que entrarem e chegarem esse mês ou então mês que vem e falar, Gustavo, eu estou querendo sair. Ótimo, fica à vontade, pode sair. Muito obrigado pela sua participação. Te desejo todo sucesso. Mas depois não adianta vir falar, tem como você me mandar um link para entrar? Não, não tem. Você vai ter que esperar, assim como todo mundo, quando novas vagas abrirem, para me poder te proporcionar novamente o benefício de fazer parte de um grupo de network onde todo mundo está com a mesma energia de desenvolvimento e crescimento. Vocês podem ver, só entrar aí e ver que tem um monte de gente que já está alcançando. Não falo por mérito meu, estão alcançando resultados porque estão dispostos a aplicar o que eu ensino e estão dispostos a buscar mais conhecimento com outras pessoas de outras fontes. Então assim, é por isso que eles têm o resultado que eles têm, porque não adianta nada. Eu abri o Close Friends, já tem cerca de umas 11 aulas lá, mas tem muita gente que não estuda. Se você não estuda e não aplica, não adianta nada. Se você vê uma live como essa, não pega os insights, não anota o que deve ser anotado, também não adianta nada. Não adianta você estudar e não aplicar. Você vai estudar e não vai garantir resultado nenhum. Essa é a realidade. Simples, cara e dura. Deixa eu ver aqui. Se alguém quiser fazer um comentário breve, porque a gente já vai começar. Já vamos começar, na realidade. Só vou ler os últimos comentários aqui que alguém mandou. E não vou deixar os comentários abertos, como sempre eu digo. Não vou ficar falando, não vou ficar... Vai ter um momento de pergunta e resposta no final, tá bom? Defina sucesso. Sucesso é você fazer aquilo que você gosta no tempo que você deseja. Essa é a definição de sucesso. Por exemplo, ontem do nada eu estava lá com os parceiros meus de negócio e falei, vamos dar um pulo lá no chacreamento. Pronto, pulamos no chacreamento e passamos a tarde toda lá. Para mim é sucesso. Estou fazendo o que eu quero no momento que eu gosto, pagando as minhas contas, alcançando os meus resultados, alcançando os meus objetivos. Ou seja, sucesso é você acordar todo dia e não reclamar do que você vai fazer, tá bom? Você pode se sentir cansado, isso é normal, mas não reclamar. Basicamente, tem uma frase que o Roberto Justus disse uma vez: se você acorda durante uma semana e todos os dias que você acorda você pensa, meu Deus, de novo eu tenho que ir para aquele trabalho, significa que você não atingiu o sucesso, mesmo que você esteja trabalhando por conta própria. Agora, se todo dia você acorda e fala, graças a Deus, obrigado por mais um dia, bora que bora porque vamos fazer acontecer, ótimo, você está garantindo seu sucesso. E você pode ter sucesso trabalhando para outra pessoa, então trabalhando por você mesmo. Isso aí, sucesso é algo pessoal. E o que eu defino como disciplina? Fazer o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Você não tem o querer. Ah, mas eu quero fazer isso. Não, você não tem que querer, você tem que fazer. Por exemplo, o chacreamento que a gente tem lá. Esses dias eu me peguei indisciplinado. Falei, olha, já era para você estar desenvolvendo algumas coisas aí, fazendo uns investimentos terceirizados, alguma coisa que você não está fazendo. Eu mesmo tendo uma conversa particular comigo, digamos assim, e virei e falei, olha, se você continuar dessa forma é melhor você pular para fora. Você só está cuidando da área do marketing, mas você pode muito mais. Você tem capacidade de fazer muito mais. Então faça o que precisa ser feito. Isso é disciplina. Fazer o que precisa ser feito, mesmo não querendo fazer. Mesmo quando você fala, começa a assistir um conteúdo chato pra caramba, igual essa live aqui, porque eu sei que tem muita gente que fica aqui, mas fica, meu Deus do céu, que live chata, queria estar assistindo uma série. E eu sei que tem muita gente que entra na live como essa
e começa a assistir, passa menos de um minuto e pensa, nossa, será que está passando no TikTok? Nossa, e aquela série que eu estava assistindo? E aí sai da live, vou dar só uma olhadinha lá no TikTok. E aí sai da live, fica 2 horas no TikTok, enchendo a cabeça de merda, enchendo a cabeça de poluição, e não aprendeu nada com aquilo, e fala, nossa Deus do céu, eu devia ter assistido aquela live, podia ter um conteúdo importante lá para mim. Então a disciplina é você fazer o que você não quer, mas que você precisa. Tem vários conteúdos que às vezes eu estou na internet assistindo, aulas, às vezes eu estou assistindo conteúdo de alguém, de algum americano, e eu falo, meu Deus do céu, esse trem de entender inglês, como eu já disse, eu não falo inglês, eu sei mal entender inglês, porque eu nunca fiz curso de inglês, tá? E nem nunca pesquisei para poder fazer ainda. Então eu busco assim o básico para poder compreender em alguns cursos, em algumas pesquisas que eu faço. Às vezes eu falo, meu Deus, que trem chato, uma aula de 30 minutos eu vou gastar 1h30, mas aí eu lembro, eu preciso fazer o que é preciso ser feito para alcançar o objetivo que eu desejo. Isso é disciplina, simples assim. Papá, tá elegante hoje, pois é, eu ia contar uma história antes da gente começar, eu vou contar uma história para vocês. Mano, minha mente fala tudo para eu. Pois é, o cara responde tudo que eu tenho dúvida, pois é, exatamente. Eu lembro uma vez, falar uma história de onde eu comprei essa camisa numa das lojas que eu mais era apaixonado na minha adolescência. Minha adolescência eu nunca tive grana, digamos assim. Então desde os 14 anos, 15 anos eu sempre fazia meus bicos para correr atrás e levantar dinheiro. E eu lembro o primeiro dia que eu pude entrar na loja que eu queria, escolher a roupa que eu queria, da forma que eu queria e pagar sem olhar o preço. Eu lembro que eu comprei essa camisa aqui, ela custou acima dos 200. E eu fiquei muito feliz quando eu comprei, quando eu vesti a camisa, me senti elegante, pai, falei, vou comprar essa camisa. Fui lá e comprei, sem olhar o preço, só passei o cartão. Posso dizer, é a melhor sensação do mundo. Faz uma força e faz isso pelo menos uma vez. Junta pelo menos R$1.000 e vai numa loja, compra uma peça, você vai levar R$1.000 por garantia, tá? Mas aí para ficar sem dó, tá? Pode pegar R$1.000, vai numa loja e fala, hoje eu vou naquela loja que eu quero. Entra na loja e compra a roupa que você quer, compra a camisa que você quer e paga, só paga. Não leva lá R$500, você vai passar o cartão, sem miséria, sem chorar. Quando você vestir a camisa, todo dia que você vestir aquela camisa, você vai se sentir. E aí você vai querer alcançar o potencial para ter aquilo todos os dias. Faz toda a diferença, tá bom? E pode ter certeza, só não cai na bobeira de querer fazer isso direto. Você só vai fazer isso direto quando você tiver condição financeira. Mas experimenta fazer isso pelo menos uma vez na sua vida, para tirar a mentalidade de escassez. Tem muita gente que tem mentalidade de escassez. Tem muita gente que se você virar e falar, pô, eu paguei R$500 numa camisa, paguei R$600 numa calça, paguei R$1.200 em um sapato social, a pessoa vai virar e falar, não, você é doido, eu podia ter pegado esse dinheiro e investido. Não, você está com a mentalidade de escassez ainda. Você tem que pensar, poxa, eu preciso levantar capital financeiro para me chegar nesse patamar. É assim que você tem que pensar. Hoje eu já tive o período de ser um investidor, um empresário e pensar, burrice, nunca compraria uma Lamborghini. Poderia pegar o dinheiro da Lamborghini e investir em alguma ação. Aí eu entendo hoje que é claro que eu compraria uma Lamborghini, porque a Lamborghini vai me levar a um grupo de network onde eu vou conseguir aprender muito o que aqueles caras estão fazendo para me poder comprar 2, 3, 4, 5 Lamborghinis se eu quiser. Então nada de ficar com essa mentalidade de escassez e achando que um Fusca me leva no mesmo lugar que uma Lamborghini. Não leva, tá? Não leva, sem mimimi, sem chororô, porque essa é a realidade. Se a música estiver muito alta, você sola aí que eu vou abaixar aqui para a gente começar a aula. Sobre o que será a live hoje? A live hoje será sobre gestão de tráfego pago para negócio local e eu vou falar um pouco sobre social media. Bora que bora então! Não vou esperar mais ninguém entrar para essa live. Deixa eu baixar a música que está me incomodando. Bora lá, começar a live de hoje. A live de hoje vai ser sobre gestão de tráfego para negócios locais. Vou falar depois um pouco sobre social media e também vou falar um pouco sobre abordagem. Então, gestão de tráfego
pago, vamos falar sobre abordagem e vamos falar sobre a ferramenta. Vamos falar sobre ferramenta de anúncio. Só que eu vou falar hoje basicamente só do Facebook Ads, tá bom? Porque querendo ou não, as ferramentas de anúncio são todas parecidas, são todas com as mesmas funções, digamos assim, é uma ou outra coisa que é diferente. Então, bora que bora. Então vou falar hoje ferramentas de anúncio e nós vamos começar a falar um pouco sobre a ferramenta de anúncio, a mais conhecida, que é o Facebook Ads, ou Meta Ads, né? Que também serve para o Instagram. É basicamente a mesma. Facebook e Instagram são da Meta. A Meta é a nossa plataforma de anúncio do Facebook. Algumas coisas precisam ser bem claras sobre a gestão. Eu vou começar falando sobre gestores amadores. A maioria das pessoas, eu já vi muita gente virar e falar, olha, se você está querendo levantar capital financeiro, você precisa começa como gestor de tráfego para negócios locais. Começa encontrando empresas e começa a fazer os anúncios para essas empresas. O problema, gente, eu sei que está ao contrário, mas eu não consegui fazer até hoje a parada do espelhamento, tá bom? Aqui para mim, a forma de escrever está correta. Porém, como eu estou utilizando a câmera frontal, está tendo esse espelhamento e até hoje eu já pesquisei vídeo e esses vídeos fizeram com que no meu não apareça nada. Eu não consigo fazer a técnica de espelhamento para ficar da forma correta para vocês. Então eu vou explicar com muita tranquilidade para que vocês. Eu sei que eu falo rápido na maioria das vezes, mas vou explicar essa parte da live com muita tranquilidade para dar tempo de vocês anotarem e após vocês anotarem, vocês, se tiver alguma dúvida depois, no final, já anota a sua dúvida no seu caderninho, já anota a sua dúvida no pedaço de uma folha aí no canto, que eu vou estar respondendo as dúvidas depois. Então, por que a letra está ao contrário para vocês? Porque eu estou utilizando a câmera frontal. E por que eu não vou utilizar a câmera traseira? Simples, porque eu preciso ver minha imagem e até mesmo ver o que vocês estão comentando aí. Até porque, se aparecer algum idiota, igual aparece em algumas lives no TikTok, eu já excluo a pessoa para não ficar causando um caos dentro da minha plataforma, né? Igual aconteceu de vir pessoas em uma última live, pelo menos não era uma live séria, era uma live que eu fiz pela manhã só para complementar a live que estava no TikTok, e a pessoa veio dizendo que PLR era furada, que PLR era coisa que só enganador fazia. E eu não gosto desse tipo de pessoa na live. Pessoas que ainda estão com a mente blindada, fechada, que não conseguem compreender que existem pessoas boas e ruins em qualquer mercado. Então eu preciso de ficar de olho em vocês para poder controlar algumas pessoas, tá bom? Então não tem como eu virar a letra. Podemos continuar? Então, perfeito. Então, vou explicar com muita calma, vou conversar tranquilamente com vocês e anota as dúvidas. No final, eu vou estar respondendo algumas dúvidas, porque 8h30 eu tenho uma outra live que eu pretendo assistir, tá bom? Então, bora que bora. Voltando. Então, trabalhar como gestor de tráfego para negócios locais não significa que dá menos trabalho, porque tudo é empresa. Você vai estar trabalhando, cuidando do dinheiro de outra pessoa, e tem um enorme problema nisso, que existem duas coisas. Primeiro, você vai estar tratando, cuidando do dinheiro de outra pessoa, e segundo, você precisa ter responsabilidade para pelo menos fazer com que essa pessoa tenha o retorno do investimento que ela fez. Porque nós precisamos entender uma coisa. Vou falar do meu primeiro vacilo quando eu tentei ser gestor de tráfego pago bem no início da minha carreira, uns 4 anos atrás, uns 3 anos atrás mais ou menos, que foi o seguinte: eu só peguei o dinheiro da pessoa e achei que o valor que eu tinha combinado com ela seria suficiente para pagar uma pessoa para fazer os criativos, porque eu não fazia os criativos na época, porque não tinha tempo. Eu precisava pagar uma pessoa para fazer criativos e precisava do dinheiro para poder subir a campanha de anúncio na plataforma.
e ainda tirar pelo menos um valor para mim. Então, eu cobrei um valor muito baixo, eu cobrei um valor, um pacote total, onde eu falei para a pessoa, não, você vai me pagar esse determinado valor e esse vai ser o valor para subir campanha de anúncio e fazer isso. Então, nós temos que estar cientes de que existe duas coisas, você não está vendendo isso, você está vendendo para o contratante a sua mão de obra, você está sendo pago pela sua mão de obra. Imagina que você vai construir uma casa, beleza, você é o pedreiro, certo? Você vai pegar uma construção para poder fazer. Você não vai comprar o material. Você não vai ficar responsável pelo material da obra. Quem vai pagar o material da obra é quem vai construir. A não ser que você seja uma construtora por completo. E aí você vai virar e falar, olha, a gente cobra o valor de tanto, de sei lá, de 50 mil com o material todo, para começar a fazer a sua fachada. Então essa é a ideia. Então você é um prestador de serviço, você está vendendo a sua mão de obra. Então já tenha isso ciente. Quando você for passar para o seu cliente, ele precisa saber, olha, você está me pagando pela mão de obra, mas existe um outro valor, que é o valor para poder fazer a campanha de anúncio, tá bom? Esse é o primeiro ponto. Então o primeiro ponto é o seguinte, você tem que entender que você está cuidando do dinheiro de uma outra pessoa. E você tem que saber pelo menos o básico. Qual que é o básico? Você tem que saber pelo menos mexer na ferramenta, pelo menos subir uma campanha de anúncio, pelo menos saber fazer uma pesquisa de público, para conhecer o público do cliente que você pretende atender, para poder fazer uma campanha mais otimizada. E outra coisa, você precisa estar muito bem relacionado com o seu cliente, porque não é só você virar para ele e falar, olha, eu vou fazer a sua campanha de anúncio, e ele fala, beleza, tá aqui o dinheiro, estou indo embora, tchau. Não funciona assim. O cliente tem que estar muito bem alinhado com você, para quando você pedir as informações, ele te passar, para quando você for fazer a configuração para a conta de anúncio dele, ele poder te passar também, ele te dar esse acesso, ele poder estar te auxiliando quanto a tudo isso. É fundamental que o cliente saiba muito bem disso, que você vai precisar da colaboração dele nesse período, nessa etapa, para poder fazer a campanha de anúncio dele. Então você precisa ter esses pontos em mente e muito bem definidos com o seu cliente. Bom, primeira coisa que você precisa é o seguinte: saber mexer na ferramenta. Você precisa saber mexer na ferramenta. E como você vai saber mexer na ferramenta? Você só vai saber mexer na ferramenta do Facebook Ads se você conseguir subir pelo menos as suas primeiras campanhas de anúncio. Então você precisa pelo menos subir algumas campanhas de anúncio, ter um certo nível de intimidade com a ferramenta de anúncio. Se você não tiver se você não conhecer pelo menos o básico da ferramenta do Facebook Ads, vai ficar muito complicado para você subir anúncio para outra pessoa. Já teve pessoas que vieram até mim, eu estou pensando em trabalhar com tráfego local, só que a pessoa nunca subiu nenhuma campanha de anúncio. Quando eu fui trabalhar com negócio local, oferecer o meu serviço, eu já tinha pelo menos 1 ano trabalhando com campanhas de anúncio para o meu próprio negócio local, para a minha própria confeitaria que eu tinha na época. Então precisamos ter isso muito bem claro, isso em mente. Você precisa conhecer da plataforma de anúncio, você precisa saber subir pelo menos as suas primeiras campanhas. Outro ponto, segundo ponto, você precisa saber lidar com orçamento. Se você não sabe como otimizar, como trabalhar com o orçamento, vai ser complicado, porque negócio local, geralmente, o valor que ele vai te passar diário é de no máximo 10 a 15 reais. Negócios locais não trabalham com valores altos. Valores altos são para empresas que vão ser a nível estadual, a nível Brasil. Agora, geralmente, negócio local, por que trabalhar como gestor de tráfego de negócio local às vezes é muito mais fácil de trabalhar com negócios a nível Brasil? Simplesmente porque com um valor muito baixo, você já consegue alcançar um número muito amplo de público. Por exemplo, se você tem uma cidade
onde nós temos de 300 a 400 mil habitantes, R$ 10 a uma frequência a um nível, quer dizer, de quilometragem de 6, 7, R$ 10 vai atender muito bem. Você vai conseguir alcançar o público daquela cidade para aquele negócio. Então é fácil, mas nesse sentido, porque o investimento que a pessoa vai estar fazendo vai ser muito menor a comparado ao investimento de nível Brasil. E outro é que o negócio local, a pessoa vai conseguir ver o resultado muito mais rápido. Quando você faz tráfego para negócio local, a maioria das empresas não fazem. Por exemplo, vamos supor que você tenha aí mais ou menos 300 lanchonetes em geral. Lanchonete, açaiteria, sorveteria, restaurante. Vamos supor que numa cidade de 300 mil habitantes, você tenha umas 300 lanchonetes no geral. 300, 400 lanchonetes no geral. Ótimo, perfeito. Você sabe quantas lanchonetes fazem tráfego pago? Basicamente, cerca de menos de 10% dessas empresas fazem tráfego pago. Quando eu estava com o meu negócio de delivery de açaí, eu lembro que na minha cidade eu vi apenas 2 empresas fazendo tráfego pago. E por que essas empresas já faziam tráfego pago? Porque na realidade elas eram filiais de outras empresas, elas já eram uma marca nível Brasil. Então eles já compreendiam a importância de precisar fazer tráfego pago. Agora a maioria das empresas, negócios locais não vê essa importância, não entende essa importância. E a maioria das empresas que muita gente vai pegar é sempre no ramo de comida, e eu não indico. Eu indico muito que quando você for começar a fazer tráfego pago, não foca em restaurante. Focar em restaurante e lanchonete é melhor para quem vai trabalhar como social media. Por quê? Simplesmente porque a maioria dos restaurantes, eles estão em um acordo de trabalhar com o iFood. E o iFood já faz um trabalho de marketing para poder vender e manter aquela empresa dentro do iFood. Até porque eles recebem 30% do porcentagem de venda de qualquer produto de uma empresa, de uma lanchonete, de uma açaiteria, de uma sorveteria e até mesmo de pessoas que trabalham fazendo bolo ou qualquer outro delivery em casa. Então você precisa ter isso em mente. Então, você precisa saber lidar com um orçamento baixo. Só que é como eu disse, a vantagem de um negócio local é que o negócio local você vai ter aí em torno de R$ 15 por dia, você já vai conseguir alcançar a sua cidade inteira e a pessoa vai conseguir começar a ver os primeiros resultados, os primeiros retornos que ela vai ter. Outro ponto é que a maioria, dependendo do que você for trabalhar no tráfego pago, a pessoa não vai precisar de ter landing page, mas eu indico muito, tá? Geralmente a única coisa que eu não indico que tenha landing page é quando a pessoa vai trabalhar com a questão de lanchonete. Mas para quem vai trabalhar como loja de roupa, para quem vai trabalhar que é médico, tem uma clínica na cidade, um negócio local, eu indico muito que você passe a visão completa para essa pessoa, fazendo ela entender, olha, você não tem uma landing page, você não tem um site, e hoje a gente tem aí condições de montar uma landing page para você, a gente consegue aí fazer esse trabalho para você, e você vai ter um custo mensal só da plataforma após nós criarmos a landing page. Nós cobramos, sei lá, 500, 800, R$ 1.000 para poder criar sua landing page, mas depois é o gasto único que você vai ter, e esses são os benefícios para poder ter. Perfeito! São os 2 pontos, ó. Você precisa saber mexer com a ferramenta, você precisa saber lidar com o orçamento baixo, que é o que acontece na maioria das empresas de negócio local. E terceiro ponto, você precisa passar a visão de como funciona. O seu cliente ele tem que estar muito bem. Não é só você virar e falar, olha, eu tenho aqui uma ferramenta que você vai colocar R$ 10 por dia e vai conseguir vender 5 lanches. Tenho aqui a ferramenta que você vai pagar R$ 15 por dia e vai conseguir 2, 3 clientes. Não é isso. Você tem que explicar para ele que a sua parte como gestor de tráfego pago é levar o cliente até ele, não é vender.
Você nunca deve virar para o dono do estabelecimento e falar: olha, eu vou vender para você, a gente vai ter ganhos, vai ter lucro. Não, porque na maioria das vezes você faz um tráfego pago local muito bem feito, você está levando demanda de cliente para a loja, mas o recepcionista é ruim, o sistema de vendas da empresa é horrível, a empresa mal sabe conversar com o funcionário, porque eu nunca vi e eu não entendo por quê. A maioria das empresas, eles não focam em investir no treinamento do funcionário. A maioria das empresas não foca em investir que o funcionário aprenda vendas. E vendas você precisa em qualquer área da sua vida. Então você precisa deixar isso muito bem claro. Explicar para ele como funciona a campanha de anúncio. Explicar para ele como você vai trabalhar com o orçamento. Explicar para ele que você é mão de obra. Ele vai te pagar pela mão de obra e vai ter o valor para o orçamento. E explicar para ele toda a visão de como funciona e explicar para ele que você não vende, você leva cliente. O seu trabalho é o seguinte: você é o cara como se fosse um panfleteiro organizado. Você chega nas pessoas e vira e fala: olha, você tem interesse em fazer tratamento dentário? Você tem interesse em fazer tratamento capilar? Você tem interesse em comprar produtos de beleza, de estética para você revender? E aí essa pessoa vai virar para você e falar: olha, eu tenho interesse. E aí você entrega o panfleto e leva essa pessoa até a loja. Basicamente é esse trabalho que o gestor de tráfego faz. O gestor de tráfego não vende. Então nunca garanta vendas, garanta clientes. Fale para o cara: olha, eu te garanto cliente, não te garanto venda. Outro ponto: ao entender sobre a questão disso, você precisa explicar para o cliente também que existe outra coisa. Campanha de anúncio não faz milagre em vendas, tá? A venda vai depender dele. É isso que você tem que passar para o cliente. Então esses são os 3 primeiros pontos. Você tem que saber lidar com a ferramenta, você tem que saber lidar com o orçamento baixo e você tem que saber passar a visão de como funciona o tráfego pago para um negócio local. Então, por que é fácil? Porque negócio local, verba baixa e alcance da cidade toda, e você consegue vender naquela região para que a pessoa consiga ter os primeiros respaldos ali. Por exemplo, em qualquer campanha de anúncio, se for a nível estadual ou a nível Brasil, você vai levar entre 1 e 2 semanas para poder adquirir, para que aquela campanha comece a ganhar conhecimento. Só que em negócio local, por ser cidade pequena, principalmente negócios mais abertos, você consegue ter essa maturidade em questão de 1 semana. Não vai gastar 2, 3, você vai gastar 1 semana, então ele vai começar a ver os resultados e vai ficar mais feliz com você. Mas passe a visão completa. Cadê meu apagador? Perfeito. Entendemos até aqui? Agora vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta de anúncio, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a ferramenta de anúncio. Você nunca deve criar para o cliente, você nunca deve pedir a senha da conta do cliente, você nunca deve ficar abrindo campanhas diretamente no seu computador. Eu vou te mostrar a forma correta. A maioria dos gestores de tráfego, para negócio local, acha que pode abrir diretamente no seu computador. Não pode. O seu computador tem um negocinho que se eu não me engano, se chama ID ou IP, eu sempre me esqueço, que é um código de rastreamento. E geralmente, quando você quando você abre quando você abre um gerenciador de anúncio ou algo do tipo, o seu computador fica rastreado. Para quem não sabe, nós não estamos seguros em lugar nenhum, porque o tio Mark Zuckerberg, a Google, o YouTube, tudo, o TikTok, tudo, eles sabem exatamente quem é você, eles sabem exatamente qual é o seu computador, sabem exatamente de onde você está logando, IP, valeu gente? Então, o seu computador tem um IP, tem um códigozinho lá, que o Facebook já tem a artimanha de poder pegar esse código e saber se você está utilizando mais de uma conta. É por isso que quando se fala em contingência, o que eu não recomendo, essa contingência que eles falam, que é você ficar comprando várias contas, eles usam até mesmo a estratégia de usar 4G, porque a internet 4G, ele também, porque a sua internet, quando você contrata, também tem um códigozinho no Wi-Fi, tá? Mas quando você contrata 4G, é basicamente uma rede de internet compartilhada. E quando você faz dessa forma, dificilmente vai ser identificado se você tem mais de uma conta no mesmo computador.
Agora, quando você já não faz esse sistema, geralmente pode acontecer de você perder a sua conta e tomar um bloqueio. Então vamos lá. Primeiro ponto, a maioria de negócios locais, eles não têm conta de anúncio e não tem gerenciador de negócio, tá? Então você precisa entender que você precisa ter um gerenciador de anúncio, que é basicamente a sua conta de anúncio, e você precisa ter também um gerenciador de negócios. Gerenciador de negócios. Famosa BM do Facebook e a famosa MCC do Google, tá? Tanto você quanto o seu cliente, você e o cliente precisa ter um gerenciador de anúncio e precisa ter um gerenciador de negócios, cada um com o seu. Lembrando que isso aqui vai ser vinculado diretamente à sua conta, o seu perfil pessoal. Uma conta de anúncio e um gerenciador de negócio, ele é logado ao seu perfil pessoal. E tem que entender uma coisa: se o seu perfil pessoal ele aparenta ser um perfil verdadeiro, ele tem sua foto, ele tem páginas que você segue, ele tem amigos, você curte, você comenta, você já tem uma conta do Facebook em cerca de um ano e meio, 2 anos. A minha mesmo deve ter uns 10 anos que eu tenho minha conta de anúncio, meu perfil pessoal no Facebook. Quando você tem isso, você tem credibilidade. Então, o seu gerenciador de anúncio, o seu gerenciador de negócio, jamais pode ser feito em contas novas, pelo amor de Deus. Eu não sei quantas vezes vão ficar fazendo essa merda. E eu sei que tem muita gente que fala: ah, mas eu aqueci a página direitinho, eu abri um perfil novo esses dias, eu fiz isso esses dias, eu estou focado em... Para com essa merda, para com isso, faz o jogo direito, porque o Facebook, o tio Zuckerberg, já está vindo com estratégia, cada vez investindo mais, para poder pegar os pilantrinhas do mercado, que gostam de ficar fazendo coisa errada, abrindo conta fake, tá bom? E lembrando, gerenciador de negócio e gerenciador de anúncio precisa ter pelo menos o seu CPF. Se você tem um CNPJ, também CNPJ, para o seu cliente, que é empresa, toda vez que você for fazer a conta de anúncio, você coloca um CNPJ dele. Gerenciador de negócio, você coloca o CNPJ da empresa dele. Conta de anúncio, você coloca o CPF dele. Vocês estão conseguindo captar o que eu estou falando? O que eu estou dizendo para vocês? Está dando para entender até aqui que quanto mais o seu perfil pessoal tiver mais maturidade, tiver mais tempo que você utiliza ele, mais ele aparentar ser um perfil verdadeiro, um perfil real, melhor é para o seu gerenciador de anúncio e melhor é para o seu gerenciador de negócio. Tá dando para poder pegar esse entendimento? Tá? Tá dando? Comenta aí se tá dando, porque senão a gente dá uma pausa aí. Então vamos lá. Você precisa ter, através da sua conta, do seu perfil pessoal, você vai ter um gerenciador de anúncio e vai ter um gerenciador de negócio. O seu cliente, ele também precisa ter, logado no perfil pessoal dele, ele precisa ter um gerenciador de anúncio e um gerenciador de negócios, tá bom? O seu cliente precisa ter isso no perfil pessoal dele. Aí que entra. A maioria das pessoas, quando você vai fazer negócio local, o cliente, ele não tem um gerenciador de anúncio, ele não tem um gerenciador de negócio,
E quando você vai falar com ele, eu quero te apresentar o tráfego pago, ele vira para você e fala assim, mas eu já faço isso. Quando ele fala isso, significa que ele faz o impulsionar. Ele entra na página do Facebook dele, clica lá em impulsionar. Ele entra no Instagram dele, clica em impulsionar e ele acha que está fazendo uma campanha de anúncio. Porém, você precisa entender que aquele impulsionar, a única coisa que ele pode te fazer é trazer um número maior de seguidores, mas você não consegue fazer uma segmentação interessante, você não consegue otimizar, você não consegue fazer análise. E tem muitos, eu já vi, estou falando porque eu já vi, gente que não sabe nem a metade do que eu falei, que isso aqui é necessário, e que fala que vai ser gerenciar, que vai cuidar da campanha de anúncio de um cliente, e faz o seguinte, quando chega e consegue o cliente, ele vai lá e fala, olha, eu preciso que você me passe, me coloque como um administrador do seu perfil eu preciso que você me coloque como um administrador da sua página, que aí eu vou conseguir fazer a campanha de anúncio. E vai lá e clica em impulsionar. Isso não é ser gestor de tráfego pago, nem para negócio local, nem para gestor nenhum. Isso aí é você enganando o cliente, você fazendo a mesma coisa que ele poderia fazer. Você não está otimizando, você não está fazendo... Por favor, não é isso que se faz. Você precisa explicar, fazer as coisas da maneira correta para o seu cliente. Então, vamos lá. Você não pega senha de cliente. Você não pega o e-mail do cliente com a senha. Você não pede acesso ao perfil do cliente. Você não abre gerenciador de anúncio e gerenciador de negócio no seu computador. Pelo amor de Deus, não faz isso. Se você quer ser um gerenciador, eu estou ensinando, eu estou te dando uma aula que eu poderia cobrar por isso aqui. Então, aprende o passo a passo se você quiser fazer gestão de negócio local, e até mesmo vai ser uma aula para quem quer fazer tráfego pago, às vezes para si próprio, tá bom? Então, precisamos entender que a maioria dos clientes não tem gerenciador de anúncio e não tem gerenciador de negócio. E você precisa entender que não se abre essas contas no seu computador. Escreve bem grande aqui, Você não deve abrir conta de anúncio do cliente no seu computador. Você não deve chegar para o seu cliente e falar, me passa a senha do seu perfil pessoal que eu vou criar a sua conta de anúncio. Não faça isso. Se você estiver fazendo negócio local na sua cidade, vai até o cliente. Se você estiver fazendo negócio local em outra cidade, cria um vídeo explicando para o cliente o passo a passo que ele vai ter que fazer para poder criar gerenciador de anúncio pessoal e gerenciador de negócio. E faça, ou então faça igual eu faço. Eu ligo para o meu cliente e ajudo ele a fazer ao vivo, na mesma hora. Você não tem gerenciador de anúncio? Então vamos marcar um horário. Eu vou ficar esse período específico só com você para a gente abrir o seu gerenciador de anúncio próprio, abrir o seu gerenciador de negócio e poder configurar da melhor forma possível. Então não pega conta do cliente, não faça isso em hipótese alguma, porque você pode correr o risco de, depois de abrir, quando você for abrir o seu perfil, for entrar no seu gerenciador de negócio, sua conta está bloqueada, você caiu. E na maioria das vezes, você nem vai conseguir, vai ser um bloqueio permanente. Porque assim, eles vão ver como falta de respeito, como se você tivesse abrindo uma conta fake ou então estivesse comprando o perfil de outra pessoa no seu nome. Então, pelo amor de Deus, quer fazer gestão de tráfego local? Explica para o cliente a forma correta. Ajuda ele a abrir o gerenciador de anúncio e o gerenciador de negócio, e ele vai ficar até satisfeito, porque futuramente, se ele precisar entrar e ver alguma coisa, ele mesmo vai conseguir fazer isso. Então, não se abre contas no seu computador. Perfeito? Está tendo dúvida aí? Só comenta se está tendo dúvida. Não manda dúvida agora, a dúvida eu vou responder depois. Só comenta se você está conseguindo entender que, pelos dois pontos que a gente passou. Primeiro ponto, a forma correta de você apresentar para o seu cliente, de entender. Segundo ponto, entender que você precisa ter o seu gerenciador de anúncio e o seu gerenciador de negócio, e o cliente precisa ter o dele, e que você não abre isso aqui, você não abre no seu computador.
Não abre no seu computador e nem pega a senha do cliente, tá? Evita dor de cabeça futura. Não pega a senha do cliente. É muito melhor se o cliente virar e falar: ah, mas isso dá dor de cabeça. Larga ele. Vira e fala: olha, dá dor de cabeça, mas é feito uma única vez. Mas se ele virar e falar: não, eu vou te passar minha senha, não pega, tá? Porque qualquer merda que acontecer, ele pode vir em cima de você. Se ele perder a conta dele, se ele perder o perfil pessoal, se for hackeado algum dia, ele vai em cima de você. Não pega senha de cliente. Estou te ensinando a fazer isso aqui, ó, da forma real. Eu devia até salvar essa live depois e vender esse trem. Mas vou fazer isso, hein? Vocês aproveitem aí que tá de graça para vocês. Bom, uma água aqui. Estão anotando tudo aí? Eu vou falar disso agora, sobre nessas contas de anúncio. Calma aí, eu estou passando uma aula, ó. Vocês estão tendo uma experiência do que vai ser o meu Masterclass. Esse ano eu vou vir com um projeto que é o Masterclass. Vai ser uns 2 esse ano, 2 ou 3 no máximo, tá? Para quem vai ser cobrado, vai. Quem quiser paga, quem não quiser não paga. Pode ficar tranquilo. Mas aproveita que eu estou fazendo essa aula aqui. É uma aula bem completa para você entender como trabalhar com gestão de tráfego pago para negócio local, tá? Eu falo porque o meu foco de fazer essa aula foi principal porque eu soltei uma enquete sobre pessoas que querem trabalhar como prestador de serviço e eu coloquei lá, se eu não me engano, acho que 3 coisas: gestor de tráfego pago, social media e coloquei uma outra, mas eu não estou lembrando o que foi. E gestor de tráfego pago, todo mundo quer ser gestor de tráfego pago, mas muita gente não sabe a forma certa de fazer isso. Deixei vocês votarem no que seria o principal assunto dessa live hoje e vai ser sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Vamos entrar agora, falar agora um pouco mais sobre a questão da ferramenta, sobre gerenciador de anúncios e gerenciador de negócios, tá bom? Bora! O gerenciador de anúncios, o gerenciador de anúncio, ele é aonde você vai poder trabalhar com a sua conta pessoal. Conta de anúncio e gerenciador de anúncio são praticamente a mesma coisa, tá? Só que a conta de anúncio é basicamente um perfil. E o gerenciador de anúncio é onde você consegue fazer campanhas. Tá? O gerenciador de anúncio está ligado diretamente à sua conta de anúncio. Só que tudo isso está ligado à BM, quando você vai criar uma BM. Pelo gerenciador de anúncios, você consegue muito bem subir as suas primeiras campanhas. Pelo gerenciador, você consegue usar o pixel, você consegue fazer tudo pelo gerenciador de anúncio. Só que o gerenciador de anúncio é um gerenciador pessoal, é algo seu, é o administrador, é a pessoa que tem um perfil no Facebook e aí ela tem um gerenciador de anúncio. Já o gerenciador de negócios, ele é basicamente a sua BM, é onde você vai colocar algumas contas de anúncios de outra pessoa, ou até mesmo própria. No gerenciador de anúncios, você vai conseguir colocar todos os ativos que você precisar. Quais ativos? As páginas. Você vai colocar as contas de anúncios de terceiros para poder ajudar você a utilizar as suas páginas, tá? Aqui no gerenciador de anúncios tem como você usar as páginas, tem como utilizar o Instagram e tem como você usar pixel, tá bom?
E basicamente no gerenciador de negócios, você consegue adicionar pessoas para gerenciar. Ou seja, se você tem um gerenciador de negócios, você consegue muito bem pegar esses ativos da sua página e logar eles no gerenciador de negócios, colocar outras pessoas para que elas possam gerenciar as suas contas, tá bom? Você consegue colocar para pessoas para poder gerenciar, só que em contrapartida você consegue também colocar empresas onde você vai gerenciar essas empresas, tá bom? Você consegue fazer isso, ou seja, preciso ter um gerenciador de negócio para poder fazer anúncio pessoal? Não, não é necessário, mas é indicado, principalmente se você quiser colocar mais de uma pessoa para poder te ajudar a subir campanhas de anúncio pessoal, ou se você for fazer campanhas para outra pessoa. Então é basicamente como se fosse duas contas. Duas contas, porém muito parecidas, porém com algo diferente. A primeira é o seu pessoal. Tem como você fazer apenas aquilo que é seu. Tem como você administrar apenas as páginas que é sua. E tudo que for campanha de anúncio que você fizer no seu gerenciador de anúncio vai ser debitado no seu cartão de crédito, no seu cartão de débito, na sua forma de pagamento. Então, por que não se faz campanha de anúncio do cliente dentro do seu gerenciador de anúncio? Para que você não pague a conta depois. Você precisa ter um gerenciador de negócios. Porque no gerenciador de negócios, entenda, vamos lá, é um pouquinho complexo, mas eu preciso que me acompanhe para você entender. Seu gerenciador de anúncio, você vai abrir um gerenciador de negócio, onde você vai ser o dono da conta de negócios, tá bom? Aí, nesse gerenciador de negócios, tem como você adicionar tanto as suas páginas e os seus ativos pessoais, quanto as páginas e os ativos de terceiros. Aqui, ó, no gerenciador de negócio, você vai conseguir gerenciar tanto os seus quanto os de terceiros. Tá bom, Gustavo, mas você me falou que não posso, de maneira alguma, fazer campanha de anúncio. Eu não posso abrir o meu gerenciador de anúncio pessoal, por mais que eu tenha os ativos do cliente, eu não posso subir minha campanha de anúncio ali. Aí eu vou te explicar a forma correta de você fazer isso. Isso aqui, o gerenciador de anúncio é seu, para você subir suas campanhas. O gerenciador de negócio é a sua casinha onde você vai colocar os seus ativos. O seu gerenciador de negócio, você vai pedir permissão ao cliente. Aqui, ó, tá a sua casinha e a casinha do cliente, tá? Aí, o cliente, ele tem gerenciador de anúncio, você tem gerenciador de anúncio e tem sua conta, tem seu gerenciador de negócio, tá? Então tá aqui, ó, gerenciador de anúncio e gerenciador de negócio. Para ficar melhor para você compreender, entenda. O seu gerenciador de negócio, seu GN, é a sua casa. A casa é o seu gerenciador de negócio. E você, pessoa, e o seu cliente, pessoa, são os gerenciadores de anúncio. São as contas de anúncio pessoal, tá bom? Então, aqui está a casinha, que é o gerenciador de negócio. Você, como o seu gerenciador de negócio, o gerenciador de negócio e o gerenciador de anúncio, eles têm um código. Esse código indica o seu,
como se fosse o seu passaporte, tá? O código, tanto a conta de anúncio quanto a conta de gerenciador de negócio, cada uma tem um código específico, ou seja, você tem um código pessoal e a sua casinha, sua empresa tem um código pessoal também. Quando você vai fazer tráfego pago para um outro negócio, para uma outra empresa, você, com a sua casinha, tem um localzinho na sua casa que você tem um botãozinho lá, que você vai clicar nele e vai pedir o acesso. Você vai lá e, vou até dizer onde está. Você vai em configurações do negócio, vai em pessoas, se eu não me engano, e vai em parceiros. Quando você entrar em parceiros, você vai clicar em mais. Quando você clicar em mais, vai aparecer lá, criar uma nova conta de anúncio? Não. Vai aparecer lá, pedir solicitação para um novo parceiro? Sim. Mas, se eu não me engano, vai ter essas duas coisas. Vai ter como você dar solicitação para um novo parceiro, que é uma pessoa que vai gerenciar a sua casa. Você não vai fazer isso. Você vai pedir solicitação a um parceiro para poder gerenciar o negócio dele. Quando você for fazer isso, vão te pedir 3 coisas. Você vai precisar de ter do parceiro o e-mail dele, que é o e-mail que foi aberto a conta de anúncio e o gerenciador de negócio. Você vai precisar ter esse e-mail, o nome dele, e você não precisa ter, como eu disse, você não pega senha, você vai pedir um código de identificação. Ei, cadê? Tá falhando. Você vai pedir o código do gerenciador de negócios dele, o códigozinho da casa. É esse código aqui que você vai pedir. Quando você pedir esse código e pedir todos os acessos que você precisa, você vai pedir o acesso. Olha os acessos que você precisa solicitar. Você vai precisar do acesso da página dele, do Instagram dele e da conta de anúncios dele. E como fazer isso sem precisar pegar a senha da conta de anúncio dele? Simples. Está vendo aqui a sua casinha? A sua casa, você vai precisar colocar nela, na configuração da sua casa, você vai colocar os ativos pessoais seus. E na casinha, o gerenciador de anúncio dele também vai ter os ativos pessoais dele. Quais ativos? Vai ter as páginas do Instagram, vai ter o Pixel, vai ter o catálogo, vai ter o WhatsApp Business. Tudo isso vai estar dentro do e-mail dele, dentro da BM dele, tá? Então, quando você solicitar esse código de acesso, pedindo o acesso à página, ao Instagram e à conta de anúncio, quando você mandar esse convite para ele, que tem lá, como eu já expliquei, assim que você mandar o convite para ele, vai chegar uma notificação também para ele. Aí vai estar lá, empresa tal, Gustavo está pedindo acesso a conta de anúncio, a não sei o que, a tais ativos. Quando ele liberar, quando ele aceitar, quando ele entrar lá e tiver na notificação, Gustavo está pedindo acesso a isso, ele vai clicar em aceitar notificação, aceitar pedido. Quando ele abrir para aceitar o pedido, ele vai ver tudo que eu pedi. Ele vai ver que eu pedi o acesso à conta de anúncio, a conta de anúncio, que essa, é claro, é a conta pessoal, ou seja, a sua conta pessoal vai estar logada na sua casinha, tá bom? E quando eu pedir esses 3 acessos, ele vai me liberar e vai me dar acesso à página dele, vai me dar acesso ao Instagram dele, a página do Facebook e a página do Instagram, e vai me dar acesso à conta de anúncio pessoal dele, que está logado na casinha dele. Às vezes, quando a gente pede isso, aqui, quando você pedir, mandar o código, às vezes a conta de anúncio não vai estar liberada assim ainda. Aí o que você precisa fazer? Ele vai precisar entrar
entrar dentro da casinha dele, ele vai precisar entrar dentro do gerenciador de negócios dele, e ele vai lá e vai em parceiros, e em parceiros ele vai colocar adicionar ativo. Aí vai estar lá parceiros, vai estar o seu nome, ele vai clicar em cima do seu nome, e no seu nome ele vai colocar adicionar ativos. Talvez a página do Facebook e o Instagram já esteja adicionado, mas a conta de anúncio não. Então ele vai lá e vai colocar adicionar ativo de conta de anúncio. Só que ele só vai conseguir adicionar o ativo de conta de anúncio se a conta de anúncio dele estiver logado no gerenciador de negócios. Que basicamente você também tem que fazer isso, tá? Quando você abrir a BM, você tem que fazer todas essas configurações. Na BM, você tem que colocar a página que você toma conta, o Instagram que você toma conta e a conta de anúncio que você toma conta. Tem que estar tudo isso dentro da sua BM. Porque só assim você vai conseguir trabalhar ou então colocar outras pessoas para administrar isso para você. E agora, Gustavo, já posso anunciar? Não. Na sua casinha tem uma mesa. E essa mesa tem um computador. Então a casa ainda está fechada para você. Você solicitou o código de acesso, você fez a ponte. Beleza. Agora você tem acesso à página, ao Instagram e à conta de anúncio. Quando você tiver isso, você vai entrar no seu gerenciador de negócios. E no gerenciador de negócios, você vai entrar em ativos e vai clicar no ativo página. E aí, quando você clicar no ativo página, você vai colocar adicionar pessoas a esse ativo. E aí você vai se adicionar a esse ativo do cliente. Vai entrar em contas do Instagram e vai se adicionar através da DM ao Instagram do cliente. Vai entrar em contas de anúncio e vai se adicionar em contas de anúncio. Lógico, se você for uma agência que tem gestor de tráfego, que trabalha através da sua DM para você, você vai adicionar a conta de anúncio desse gestor de tráfego que vai ficar responsável por esse ativo do cliente, tá bom? Então, quando eu conseguir fazer isso, aí que começa a magia. Por quê? Agora eu posso sentar na minha mesinha. E quando você senta na mesinha aqui, aí basta você fazer uma coisa. Você vai entrar no seu gerenciador você vai entrar no gerenciador de anúncio. Você vai entrar dentro da sua casinha, você vai entrar dentro do gerenciador de anúncio. No gerenciador de anúncio, você vai em ativos. Quando você entrar em ativos, vai estar todos os ativos que você toma conta, tanto os seus quanto os dos parceiros. Os ativos do parceiro vai aparecer assim: essa conta pertence, vamos supor que eu tenho um cliente que ele chama Carlos, então vai estar lá, esse gerenciador de anúncio pertence a Carlos, essa página, conta do Instagram pertence a Carlos, essa página do Facebook pertence a Carlos, ou seja, para identificar se é minha pessoal ou se é de um parceiro de negócios, e vai estar bem definido isso. Você vai fazer o seguinte: você entrou no seu gerenciador de negócio, entrou no ativo conta de anúncio, você vai ver todas as contas de anúncio que tem lá. Você vai procurar a conta de anúncio do parceiro, vai clicar nessa conta de anúncio do parceiro, e quando você clicar, automaticamente você não vai ser direcionado para o seu gerenciador de anúncio, você vai ser direcionado para o gerenciador de anúncio do cliente. Ou seja, você vai, em vez de você sentar na sua mesa, agora você vai entrar e vai sentar na mesa do cliente. E através disso você vai conseguir subir a campanha de anúncio dentro do gerenciador de anúncio do cliente. E aí, quando for cobrar, não vai cobrar no seu gerenciador de anúncio, vai cobrar no gerenciador de anúncio do cliente. Você viu que em hipótese alguma eu precisei da senha do cliente? A única coisa que eu precisei foi do acesso. Eu só preciso do acesso do meu cliente. Eu só preciso que ele me entregue o acesso da chave para mim entrar dentro do gerenciador de anúncios dele, fazer o trabalho que deve ser feito e depois sair e ir cuidar da conta de outro cliente. É dessa forma que você faz. Você não pode
cuidar da conta de anúncio do cliente dentro do seu gerenciador de anúncio. Você não pode cuidar, entendeu? Você vai cuidar dos ativos desse cliente. Tanto que quando você pedir essa permissão à conta de anúncio, outra coisa, se ele não te der a permissão à conta de anúncio, você vai em ativos, qualquer coisa que tiver, página, Instagram ou conta de anúncio, se ele não conseguiu te dar, é só você resolver também isso de dentro da sua BM. Você vai na sua BM, vai em ativos, vai em conta de anúncio, vai em adicionar conta de anúncio, você vai colocar o identificador da conta de anúncio do cliente. Assim que você colocar o identificador da conta de anúncio do cliente, ele vai receber uma notificação. Quando ele receber essa notificação, ele vai aceitar essa notificação e agora você tem acesso à conta de anúncio do seu cliente. E com acesso à conta de anúncio do cliente, você pode entrar e então fazer a campanha de anúncio. Ou seja, vai até aparecer, quando ele entrar no painel de conta de anúncio dele, vai aparecer lá, ó, duas contas. Vai aparecer a primeira dele, que é o administrador, e vai aparecer a segunda, que é a sua, basicamente o funcionário. E é assim que você trabalha como gestor de tráfego para tráfego local ou qualquer local. Agora eu vou te explicar o que é um tráfego local. Gestor de tráfego para negócios locais significa que aquela empresa só trabalha na cidade dela. Não significa que você vai pegar só cliente da sua cidade. Não seja tolo a esse ponto. Gestão de tráfego para negócio local significa pegar empresas que atendem a só uma localidade. Ou seja, vamos supor que eu tenho um cliente lá de Angra dos Reis. Significa que esse cliente eu moro em São Paulo, mas eu tenho um cliente em Angra dos Reis. E o negócio desse meu cliente, ele só atende, ele só vende, ele só trabalha naquela cidade, só na cidade de Angra dos Reis. Agora eu, como gestor de tráfego, posso pegar empresas de qualquer lugar do país. Mas para ser um gestor de tráfego de negócio local, significa que eu só vou pegar empresas de qualquer lugar do país, mas empresas que só atendem a região dela. Então eu posso morar lá no Acre e ser gestor de tráfego de uma pessoa que mora lá em Santa Catarina, desde que a empresa dela venda e ofereça o serviço somente para Santa Catarina. Entendeu? Santa Catarina? Ó, falei errado, né? Tanto faz, só ofereça para a cidade dela. Santa Catarina é estado. Ou seja, só ofereça para Floripa. Posso morar lá no Cafundé do Judas, eu posso morar na roça. Eu posso morar na roça, no interior, numa cidade com 5.000 habitantes e ter um cliente lá de Florianópolis. Eu vou ser um gestor de tráfego local desde que a empresa dele em Florianópolis venda somente para Florianópolis. Então isso que é ser um gestor de tráfego de negócio local. Não significa que você só vai atender empresas da sua cidade. Você vai atender empresas de qualquer lugar do país, mas você só vai atender empresas que trabalham com negócios locais, que trabalham apenas naquela região onde ela tem a sede dela, não uma empresa a nível Brasil. Conseguiram compreender como fazer tráfego para negócio local? Conseguiu compreender que você precisa ter a sua BM, a sua conta, e o cliente precisa ter a dele? Conseguiu compreender que você não precisa pegar a senha do cliente? Coloca aí se você compreendeu tudo isso. Bom, sobre gerenciamento de anúncios, basicamente era isso. Eu tinha para trazer para vocês essa visão de que é assim que se trabalha como gestor de tráfego. É assim que se trabalha como gestor de tráfego para qualquer empresa, para qualquer negócio.
Então, quando você for fazer uma campanha de anúncio, você vai estar dentro da BM do cliente através do seu gerenciador de negócio. E aí tem uma coisa muito engraçada, que eu gosto muito. Você vai estar na sua casa, na sua casinha, né, que é o seu gerenciador de anúncio. Você vai estar aqui na sua casinha, o seu gerenciador de anúncio. Você vai estar aqui na sua casinha, lá no seu gerenciador de anúncio. E aí, você vai, é como se fosse um portal. Você vai entrar dentro da sua casa, vai sentar na sua mesinha com o seu computador. E aí, quando você estiver dentro da sua casa, você vai pegar uma ponte para a casa do cliente. Você vai pegar uma pontezinha para a casa do cliente, onde você vai entrar dentro do gerenciador de anúncio dele. Essa mesa aqui tá bom. Você vai entrar dentro do gerenciador de anúncio dele como se fosse ele. Só que aí você não vai entrar como o seu. Você vai entrar como se fosse ele. E aí você vai conseguir fazer o gerenciador, vai conseguir gerenciar as campanhas dele como se fosse ele que estivesse gerenciando a campanha dele. Só que com acesso, sem precisar da senha. Viu como é muito mais complexo do que as pessoas acham? Então vamos lá. Já passamos para você compreender. É só isso. Gerenciador de anúncios é só isso. Essa é a forma de você trabalhar da forma correta, fazendo gestão para tráfego local. Agora a gente precisa compreender outra coisa. Você vai receber um valor. Vamos supor que a sua mão de obra é R$300. A sua mão de obra é R$300. Aí o seu cliente vai investir na plataforma, investimento na plataforma, vamos supor que vai ser de R$15 por dia, então vai ser o quê? R$450 que ele vai investir por dia. Geralmente, negócios locais, as pessoas elas não conseguem ver o valor do tráfego pago de imediato. É aí que você entra com a sua carta na manga, como social media. Você conseguir ser social media, tá? Conseguir prestar um trabalho em conjunto de social media. Por quê? Para fazer tráfego pago, precisa-se de criativos. O seu cliente ele não sabe qual criativo é melhor. O seu cliente ele não sabe que a plataforma bloqueia se colocar criativo errado. O seu cliente não sabe o que é um criativo de alta conversão. Então, você tem que dar suporte total para o cliente. Você tem que dar o suporte de abrir o gerenciador de anúncio e a conta de anúncio dele e fazer a configuração. Você tem que dar o suporte na hora dele poder fazer os criativos. Você tem que dar o suporte completo para o seu cliente, porque ele não entende nada. A maioria dos negócios locais nunca subiu uma campanha de anúncio, apenas clicou em impulsionar e achou que estava fazendo campanha de anúncio. E sabemos que isso não é fazer campanha de anúncio. Então você precisa dar o suporte total para ele. E ele, por mais que você esteja cobrando R$300, que é um valor mínimo, é um valor para quem está começando mesmo, mas para negócio local, na maioria das vezes é isso mesmo que vai pagar, ainda mais se for cliente de cidade pequena, negócio assim, que fatura aí uns 10 mil, talvez 5 mil por mês, negócio pequeno, eles vão achar muito caro, porque vai ser no total
400 não, R$750 de investimento que ele vai estar fazendo por mês. É aí que você tem que dar um suporte muito bom. É aí que você tem que ajudar ele na hora de fazer os criativos. Qual ajuda? Ideia. Você não vai fazer criativo para o cliente. Pode ser criativo de imagem, você faça, mas criativo de vídeo você não vai fazer para o seu cliente. Você vai dar ideias para ele. Seja a pessoa que vai dar o auxílio para ele, vai falar, olha, a gente precisa de vídeo assim, assim, assim. A gente precisa dessa estratégia. Nós precisamos trabalhar dessa forma. Então você tem que dar todo esse suporte para o cliente. E quando for criar anúncio, já vou até dar dica. Tenha pelo menos esses 5 criativos. Tenha criativo de brand, que é um criativo de posicionamento da empresa na região. Tenha um criativo do produto. Tenha um criativo sobre o conhecimento, por exemplo, se o cara trabalha com odontologia, faz um criativo informativo. Tenha um criativo de depoimento, faça criativos de depoimento também. Basicamente 4 criativos, esses 4. Se você tiver criativo de posicionamento, criativo informativo, criativo de depoimento, pelo menos esses 3, só para a gente começar, se você tiver esses 3 em vídeo, vai fazer total diferença. Aí você pode colocar mais 2 criativos em imagem. 5 criativos, uma campanha de anúncio, e a segmentação, na maioria das vezes, para o negócio local, vai ser segmentação aberta. Depende, basicamente, por exemplo, você vai fazer negócio local, estética, segmentação fechada, às vezes só para mulher. Vai trabalhar com lanche, segmentação aberta. Então, trabalhar com negócio local é mais fácil nesse quesito de segmentações, é muito mais tranquilo trabalhar dessa forma. Só que você tem que entender que você tem que dar total suporte para o cara. Total. E aí a gente entra na questão de social media. Social media é uma parada muito mais tranquila para poder trabalhar. Por quê? Social media é você fazer criação de conteúdo para o cliente. Lembrando que social media você não busca informação, o cliente traz a informação para você. Por exemplo, se eu tiver um cliente que é médico, eu não vou ficar pesquisando nada sobre médico. Ele tem que me dar as informações. Ele que tem que falar, Gustavo, eu sou dermatologista e eu quero um criativo falando sobre câncer de pele. Eu quero um criativo falando sobre como clarear as manchas. Por que é causado manchas na pele conforme o tempo? Ou seja, para a social media, a informação é o cliente que tem que passar. Vou desmanchar aqui e vamos começar a social media. Então entenda. Para você que vai trabalhar com tráfego local, você tem que dar o suporte para poder abrir as contas de gerenciador de anúncio, gerenciador de negócio e pedir o acesso para o seu cliente através do seu código particular, e o código dele, tá? Dessa forma que se faz. Os criativos, você tem que dar ideia para ele, você tem que dar esse suporte de dar ideia para ele. E outra, você tem que ficar cobrando ele, porque na maioria das vezes o cara não te manda as informações, não te manda o conteúdo, não te manda o vídeo que você pediu, então prepara-se para o trabalho, tá? E você tem que deixar esse ponto também muito claro para ele, porque senão ele vai achar, mas você não ia fazer isso para mim? Não, você tem que pedir ele para te mandar isso, tá bom? Você pode até mesmo, por exemplo, se você vai fazer 5 criativos, os 3 em vídeos você pode falar para ele, olha, a edição do vídeo eu posso fazer, os criativos da imagem eu posso fazer, tá bom? Para dar um respaldo para o cara querer te contratar para poder fazer o trabalho com você. Mas na maioria das vezes o criativo é responsabilidade dele também. Você só dá a ideia. Por exemplo, se eu tenho um criativo, se eu vou trabalhar com uma pizzaria, eu entro às vezes na biblioteca de anúncio, pesquiso por pizzarias, vejo os anúncios de pizzarias ali, pego 2, 3, mando para o cliente e falo, quero que você faça criativos iguais a esse para eu poder subir na campanha de anúncio. Você só faz a mão de obra e dá o suporte, tá bom? Você faz a mão de obra e dá suporte. É assim que se trabalha com o negócio local. E aí é lembrar para o cara, olha, você me paga pela mão de obra e tem um valor a ser investido na plataforma. Ele precisa compreender isso, senão você vai ter um grande problema dele achar que você está ficando com o dinheiro dele. E aí a gente lembra, por que trabalhar com tráfego para negócio local às vezes é complicado? Porque
as pessoas, por você ter que mexer no dinheiro da pessoa, sabe, subir campanha de anúncio, e no gerenciador de anúncio dele vai estar as contas de cartão de crédito dele, ele pode achar que você tem acesso a esse cartão de crédito. E você precisa explicar para ele muito bem que não, você não tem acesso ao cartão de crédito. O dinheiro a ser liberado para poder fazer campanha de anúncio vai ser debitado pela plataforma, é algo entre ele e a plataforma dele, você não tem acesso a nada disso. Ele precisa estar ciente disso também, tá? Ele precisa ter isso em mente. É por isso que às vezes trabalhar com gestão de tráfego pago, você vai fazer uma reunião de 2 horas, você vai fazer 2, 3 reuniões antes de fechar com o cliente, porque ele precisa sair de lá sabendo tudo que é preciso saber, tá? Para não ter nenhuma dúvida no meio do caminho. Então bora lá. E como social media? Social media é igual eu disse para vocês. Social media já é mais tranquilo. Social media, você precisa, primeiro, como social media, criar a identidade visual da empresa, se ela não tiver uma. Os criativos devem ser todos feitos em cima da identidade visual da empresa, tá? Segundo, você não é responsável pelo conteúdo. Ou seja, não é você que tem que ficar pesquisando o conteúdo do nicho do cliente. É ele que tem que te mandar esse tipo de conteúdo. Você só reformula o conteúdo, tá? Você só reformula, por exemplo, se ele te manda um texto, olha, eu quero explicar sobre por que ocorrem queimações de pele. Ótimo, ele vai ter que te mandar um resumo do que ele quer. E aí com esse resumo, você vai ver qual a melhor forma para fazer isso. Se é fazer um vídeo VSL, se é fazer um criativo em formato de carrossel, ou até mesmo se ficar muito longo, você faz um resumão daquele resumo que ele te passou e aí você coloca nos criativos. Só que são criativos onde tem que ter a identidade visual do cliente, tá? Você foca em ter. Se o cliente não tem identidade visual, se é uma empresa de negócio local que mal tem uma página no Instagram, no Facebook, você ajuda, você cria a identidade visual dele. E aí você vai criar os conteúdos em cima dessa identidade visual, com as cores, com a fonte. E você conversa com o cliente. Eu tenho um cliente e todos os meus clientes que não têm identidade visual, às vezes o primeiro ponto é, vamos definir a identidade visual para começar a criar os seus posts. E às vezes eu vou criar 5 posts para ele. Criei o primeiro, mandei aí, o que você acha da letra? A letra tá boa? O que você acha do fundo? O que você acha dessa textura? E aí ele fala, olha, não gostei dessa fonte não, muda a fonte. Olha, muda as cores para nós. Olha, tem como você colocar meu emblema em tal local? Mesmo que na primeira arte você tenha que remodular a arte umas 10 vezes, remodula. Porque aí depois que você remodulou, você vai virar para ele e vai falar, olha, tá boa agora? Quando ele fala, olha, agora tá ok. Aí você lembra ele, então tá bom. Então todas as suas artes agora vão ser criadas em cima dessa identidade visual. Pode ser combinado, pronto, acabou. Agora todas as artes que você for fazer para ele vai ser em cima daquela primeira arte que vocês combinaram, conversaram e que ele gostou da identidade visual e do posicionamento, certo? Na questão de social media, você pode trabalhar tanto fazendo criativos em VSL, como carrossel ou imagem única. São essas 3 formas. Agora você também pode fazer um por fora, que é trabalhar fazendo arte. Minha tinta está acabando a caneta. Fazendo arte para panfleto, placa, outdoor e vários outros. Tudo isso é combinado. Você pode combinar com o cliente, virar para ele e falar, olha, a gente também poderia fechar uma cota aí para poder fazer. Fora o digital, a gente pode fazer um panfleto para você.
Isso aí é com você, tá? É a negociação que você vai ter com o cliente. É por isso que eu falo, fazer trabalho de social media é muito mais fácil do que fazer gestão de tráfego pago. Primeiro, você pode cobrar muito bem R$200. Você pode cobrar uns R$200 para poder fazer aí, ó, R$200 para poder fazer 12 artes por mês. O cliente vai entender que ele está começando a trabalhar com o mercado digital com essas artes. E ele vai gostar muito de começar a entender do mercado digital e trabalhando com artes. Porque até hoje, querendo ou não, quem nunca fez campanha de anúncio, acha que estar no digital é simplesmente ele ter um perfil no Instagram. E a gente sabe que não é isso. Mas você pode muito bem começar a trabalhar, fazer R$200 para ele, 12 artes por mês, e futuramente você conversar com ele, explicar a ele sobre a questão da gestão de tráfego pago, e aí você vai moldando o cliente para começar a encaixar um pouco mais do digital na empresa dele, tá bom? Essa é a realidade. Então a maioria das empresas prefere contratar um social media e achar que está fazendo um puta de um trabalho no mercado digital do que contratar um gestor de tráfego para negócio local. A maioria prefere isso. É por isso que a maioria das primeiras empresas que fazem tráfego pago na cidade ganham muita visibilidade, porque a maioria não faz. Então vocês precisam ter isso em mente. Então trabalhar como social media é um pouco mais tranquilo do que fazer gestão de tráfego pago. Dá menos dor de cabeça do que fazer gestão com tráfego pago. Agora eu vou passar um breve resumo de como você vai conseguir clientes para negócio local. Seja negócio local na sua cidade, ou se você quiser trabalhar com outra empresa. Para negócio local, a melhor forma para você conseguir clientes de negócio local é por indicação. Ou seja, talvez se você conhecer alguém numa cidade pequena, se a sua cidade é pequena e tudo, você pode muito bem ir até alguém que é influente na cidade. Vamos supor que você conhece algum médico, algo do tipo, ou até mesmo seu barbeiro. Você vai cortar cabelo numa barbearia mais elegante, numa barbearia onde vai pessoas que têm maior capital financeiro. Você pode pedir o seu barbeiro para poder estar te indicando 2 pessoas, tá? Agora vamos começar se eu não tivesse nada. Se eu não tivesse cliente nenhum, qual seria a forma de poder fazer? A primeira forma que existe é você poder fazer de forma gratuita. Eu não recomendo. Não recomendo por quê? Porque quando você for fazer de forma gratuita, a pessoa, além dela não dar valor, na maioria das vezes ela vai ficar pensando, pô, como assim de forma gratuita? Mas esse negócio de tráfego pago eu não tenho que colocar meu cartão, ela vai ficar muito com o pé atrás. Então eu não indico você fazer trabalho de graça para ninguém. Você pode cobrar um valor abaixo do mercado, mas não faça de graça para os outros, a não ser que seja social media. Social media está mais de boa você conseguir fazer. Mas pegar os primeiros trabalhos, como? A forma que eu indico, não manda mensagem. A maioria das pessoas ficam mandando mensagem para as empresas. Todo mundo que está por trás do Instagram de uma empresa, na maioria das vezes a pessoa que vê a mensagem do WhatsApp ou a mensagem do Instagram de uma empresa, não é o dono, é o funcionário. E o funcionário não vai passar essa mensagem para o dono da empresa. E até mesmo, se ele vê que você está tentando fazer um trabalho de social media, é capaz dele chegar na sua frente e tentar oferecer para o patrão dele para ele fazer um trabalho no seu lugar. Então, não faça isso. Vamos lá, primeira coisa, posicionamento. Você precisa ter posicionamento. Você precisa ter o seu perfil, ou então um perfil com a nomenclatura, um perfil profissional, onde você vai ter fotos, onde vai ser fotos do seu trabalho, onde vai ter vídeo, mostrando, trazendo maior alteridade. Então, primeira coisa, tenha um posicionamento no mercado digital. Como que você quer trabalhar prestando serviço no mercado digital, sendo que você não tem um posicionamento? Você precisa ter um posicionamento. Segunda coisa, tenha um benefício gratuito para oferecer. E
quando eu estou falando benefício, eu não estou falando de um trabalho gratuito, eu estou falando de você prestar uma consultoria, prestar um horário para poder estar dando uma analisada na página. Você pode ligar para a empresa e falar, olha, eu trabalho com campanhas de anúncio, trabalho com marketing e a sua empresa ela ganhou uma consultoria da nossa empresa, onde a gente vai poder estar te mostrando a tendência do mercado digital futuro. Ou então você pode virar e falar, olha, a sua empresa, a gente estava analisando algumas empresas e a sua foi sorteada para a gente poder ver o posicionamento da sua empresa no mercado digital de forma gratuita. É totalmente gratuito, a gente vai dar uma analisada e depois vai tirar um minuto só para poder te repassar as informações que a gente conseguiu colher do que está um posicionamento bom e do que está ruim, para você poder melhorar e assim você conseguir ter um posicionamento estratégico na internet e diferenciar do seu concorrente. Entendeu? Não é prestar. Quando eu falo de ter um benefício gratuito, é você ter algum benefício gratuito, mas sem ser a sua mão de obra ofertada. Ou seja, ter um benefício gratuito para você oferecer da primeira ligação. Você vai ligar para a empresa. A maioria das pessoas que eu vejo faz o seguinte: entra lá numa cidade, pesquisa sobre todas as empresas que ela quer saber, monta uma lista dessas empresas e após montar uma lista dessas empresas, ela faz o seguinte: ela vai lá, pega a lista da empresa e começa a ligar. E aí, a ligação, ela fala com um atendente. Às vezes, do atendente, ela até que consegue chegar no dono da empresa. E aí, quando ela chega no dono da empresa, ela está tão afobada, tão apavorada, que ela quer falar tudo de uma vez. Na lista de prioridade, você está na escala 0. O cara não vai querer te atender na ligação, ele nem vai querer te dar atenção, ele vai falar que já tem alguém fazendo para ele. Então, sem benefício, ele não tem motivo para poder parar para te ouvir. Agora, se você pegou a mesma lista de cliente, ligou e falou, olha, eu sou o Gustavo Rubens, eu trabalho com marketing para empresas e a gente selecionou a empresa de vocês para estar ganhando um benefício. Entre 50 empresas a gente selecionou de vocês. E aí, como você vai estar falando com um atendente, você vai falar, eu queria falar com o responsável da empresa, porque só ele pode falar se aceita ou não. E eu preciso falar com ele da forma mais rápida, porque se não aceitar, eu tenho outra empresa para poder colocar no lugar. E aí, o cara ela vai ficar, poxa, se eu não passar, pode ser um benefício bom para a empresa, eu preciso passar a ligação. Então, ela passa para o dono da empresa, ou então, ela até mesmo pede para você ligar num horário adequado que o dono da empresa esteja. E dessa forma você vai conseguir falar diretamente com aquela pessoa que decide as contratações da empresa. Quando você conseguir falar com a pessoa que decide, não é momento de venda ainda. Você vai ligar para o cara e vai falar, opa, tudo bom? Você que é o Carlos, você que é o responsável pela empresa? Então, Carlos, eu trabalho com marketing e publicidade, a gente faz trabalho de social media, posicionamento no digital para empresas, e geralmente ele sempre vai virar para você e falar, rapaz, a gente já tem alguém que faz isso. Você vai falar, não, moço, eu não quero nada, não estou te cobrando nada não. É um trabalho totalmente gratuito para a gente poder mostrar para a empresa o posicionamento dela. E no final você não precisa comprar nada, você não tem nenhum compromisso comigo. É algo totalmente gratuito. Estamos fazendo isso simplesmente para poder estar conhecendo as empresas da região, conhecendo os nichos que se tem na região. Por exemplo, você sabia que no seu nicho, na sua segmentação, já existem outras 20 empresas que também fazem o mesmo que você faz? E você sabia que algumas delas têm um posicionamento digital melhor que a sua? O que a gente vai fazer é analisar o seu posicionamento digital, ou então uma consultoria, né? A gente vai fazer, vai fazer uma análise e vai te mostrar aí o que você poderia estar fazendo. E mesmo que se você tem alguém que já está fazendo um trabalho no digital para você, a gente pode muito bem estar te mostrando esses pontos, você pega esses pontos e apresenta para a pessoa responsável do seu marketing. E assim ele vai estar te auxiliando a se destacar na localidade. Posso agendar para você um horário para a gente poder ter essa reunião? É uma reunião no máximo 20 minutos, não vai ocupar muito do seu tempo e você vai estar tendo um benefício. É claro que o cara vai querer agendar uma reunião de 20 minutos, onde ele não tem obrigação de comprar nada, onde você não está oferecendo nada, onde você só está levando benefício para a empresa dele. Só um louco que não vai querer ouvir isso, né? Então você vai conseguir ter um horário para poder falar com essa pessoa. Você vai conseguir ter um horário para falar com o responsável. Beleza. Tive o primeiro contato. Tive o primeiro contato. Em seguida, falei com o responsável.
É falar com o responsável que decide o marketing, tá? Porque às vezes o dono da empresa não é o responsável pelo marketing. Às vezes ele tem alguém que cuida disso. Você precisa saber quem decide a compra. E outra, você não vai falar com quem não decide. Se tiver 2 sócios que decidem, converse com os 2. Conseguiu fazer isso? Agora é simples. Você vai fazer uma reunião. Você vai agendar. Agende reunião. Se ele virar para você nessa ligação onde você vai agendar a reunião dele, você vai fazer o seguinte, ele vai virar e falar, não moço, 20 minutos, eu tenho 20 minutos agora, você vai virar e falar, não, olha, a gente trabalha de forma profissional, a gente precisa agendar um horário, se eu te encaixar uma reunião agora, você pode estar atrapalhando e eu estar ligando para outra empresa, para outra pessoa, fazendo uma outra reunião, apresentando um outro negócio, nós somos uma empresa profissional, eu só estou te ligando, te comunicando porque entre 100 empresas da sua cidade, você foi a escolhida, mas eu quero agendar essa reunião, onde eu consiga agendar você na minha agenda e você me agendar na sua agenda. Agora, eu tenho um período, amanhã, às 14 horas da tarde, tá bom para você? Perfeito, se ele disser que tá bom, você agenda às 14 horas e aí você vai, com a reunião, entregar o famoso benefício gratuito que você tinha para ele. Mostrar o posicionamento do digital, mostrar estratégias e tudo, ter uma conversa, falar sobre posicionamento social media. Então leve uma reunião bem estruturada, uma reunião e no final você vai fazer uma coisa, você não vai vender para esse cara. Você está começando, você não tem cliente nenhum. Você vai fazer o seguinte, você vai falar, ô Carlos, tudo bom? Cara, gostei muito de poder ter te apresentado, você gostou, viu o benefício na nossa empresa, você achou interessante o negócio, aí vai falar, nossa cara, gostei muito, achei interessante. Você vai falar, olha, se for interessante para você, faz uma parada para mim. Me indica 2 empresas aí que eu posso estar conversando para conhecer aqui na região. Todo empresário de cidade pequena, ou até mesmo cidade grande, vai conhecer pelo menos 5, 10, 15 empresários. Peça ele pelo menos 2 indicações. Tá ao contrário, já falei que isso está ao contrário porque eu estou usando a câmera da frente, não me tira do sério não. Então, presta atenção, você vai conseguir muito bem fazer isso, você vai pedir o cara no final, o cara vai se sentir agradecido pelo benefício, ele vai ver que você não tentou vender nada para ele, teve regra da reciprocidade, ele vai querer te passar pelo menos 2 contatos, ele vai te dar pelo menos 2 contatos, aí a sua próxima ligação é mais fácil, você vai ligar e vai falar, ô, tudo bom? Tô querendo falar com o Fábio. Aí a secretária vai virar e vai falar para você, mas quem é? Você vai falar, não, eu tô querendo falar com o Fábio, aqui é o Gustavo Rubens, eu tô ligando porque o Carlos da empresa tal pediu para eu poder entrar em contato com o Fábio. Ele tá aí para eu poder falar com ele? Calma, você já chegou como se fosse amigo do cara, você já está com uma credibilidade lá em cima, você foi indicado. Sendo indicado, o cara vai falar, ô Gustavo, tudo bom? Foi o Carlos que te indicou, né? E sobre o que se trata, Gustavo? Você vai virar e falar, ó, se trata sobre que eu tenho uma empresa, a gente trabalha com marketing e o Carlos, a gente prestou um serviço lá para ele. Nesse serviço ele ficou agradecido, gostou muito e indicou você para poder estar recebendo também um benefício gratuito. E é aí que você vai fazer sua oferta, tá bom? Você vai acessar, você vai trocar ideia com o cara e vai fazer o seu pitch no final. E lembrando, na maioria das vezes, quando você fizer, entregar esse benefício gratuito, fizer a reunião, falar com a pessoa, no final da conversa você vai falar, olha, a gente está à disposição, eu sei que você trabalha, já tem uma pessoa cuidando do seu marketing, mas a nossa empresa está à disposição, de portas abertas para você. E como você nos recebeu aqui na cidade, a gente vai fazer uma condição, uma oferta única para vocês quando você me procurar, tá bom? Acabou. O cara mesmo vai virar e vai falar, nossa, achei super interessante esse posicionamento, achei muito agradável, gostei do conteúdo. Me fala aí, quanto que custa para o trabalho de vocês? É aí que você entra na zona de negociação. É assim que você entra na zona de negociação, seja com negócio de cidade pequena, seja com negócio de cidade grande. É assim que você entra na zona de negociação. Acabou por aí? É isso. Você vai começar a montar a sua carteira de cliente. Ou seja, não tenha vergonha, mas tenha seu posicionamento no digital, tenha um benefício gratuito para a empresa. Quando for fazer contato para a empresa, faça ligação, se apresentando que você tem um benefício para a empresa. Fale com o responsável da empresa e agende uma reunião e faça uma reunião bem estruturada, onde você conheceu o mercado,
da empresa. Já monta uma estratégia apresentando os números. O empresário gosta de ver número. Já mostra para ele, olha, você sabia que na sua empresa, que a sua empresa tem 20 concorrentes? E você sabia que a empresa tal, o posicionamento deles no digital é assim, assim, assim? E você sabia que o posicionamento deles é parecido com o posicionamento da empresa tal, que é a maior do Brasil? Aí você entra apresentando os dados também do marketing. E você sabia que empresas que utilizam o marketing têm esse e esse posicionamento? Aí você apresenta os dados do marketing. E aí você entrega a informação que você trouxe de benefício gratuito para ele. E aí no final você pede indicação de 2, 3 contatos. Pediu indicação de 2, 3 contatos, fala que a sua empresa, seu trabalho está de portas abertas para poder oferecer um serviço para ele. Ou se você quiser tentar, você já pode logo de cara, após você passar toda essa informação para ele, explicar, você já pode vir e fazer um pitch, falar, olha, a gente notou todo esse posicionamento, vocês acharam interessante, vocês gostaram, vocês viram que realmente a empresa de vocês estão com algumas falhas, não tem uma linha editorial, não tem uma identidade visual bacana. A gente poderia estar fazendo uma conversa aí. A gente poderia, eu não vim com essa intenção, mas eu vi que vocês realmente viram o posicionamento de vocês não está interessante no digital e a gente poderia fazer, a gente trabalha com social media, nós poderíamos começar só com social media, vocês não precisam investir em tráfego pago. A gente pode começar como social media e depois, sendo interessante para vocês, vocês podem conhecer um pouco mais do tráfego pago, entendeu? E aí, leva uma reunião bem estruturada. Te mostrei hoje, só hoje nessa live já te mostrei então a forma correta de você ser um gestor de tráfego para negócios locais. Te mostrei como trabalha no social media e te mostrei como fazer uma abordagem para conquistar os seus clientes. Agora, vou abrir aí um período, aí já até perdi a live que eu ia assistir hoje, mas tá bom, um período de 10 minutos, vou responder as perguntas de vocês. Manda pergunta e eu vou responder, tá? Se for alguma dúvida nisso que eu falei, não é pergunta sobre o que eu não falei, é para mandar pergunta sobre a aula, é para mandar pergunta sobre o conteúdo que eu passei para vocês. E me diz aí embaixo, foi de valor esse conteúdo? Você gostou? Teve algo a agregar? Foi bom? Você aprendeu alguma coisa? Se for, eu vou tentar deixar essa live salva, pelo menos aqui por 1 ou 2 dias. E talvez, se eu ficar bonzinho, eu coloco ela lá no YouTube. Mas não é certeza. Dúvidas, dúvidas, dúvidas? Se ninguém tiver uma dúvida, se ninguém tiver pergunta, então eu vou encerrar isso por aqui. Falei que eu ia fazer só 1 hora de live, pelo jeito já fiz 2 horas de live hoje. Sem dúvidas. Aonde posso produzir um contrato para o cliente validado na justiça? Quer uma dica? Não faz isso. Não trabalhe com contratos. Primeiro, o cliente ele nem te conhece. Segundo, o cliente nem sabe se isso vai trazer benefício para ele. Terceiro, os clientes que já fizeram tráfego pago, fecharam um contrato com algumas empresas, não tiveram benefícios interessantes e eles ficam com receio de contrato. Não faça contrato com uma empresa. Você só vai fazer contrato com uma empresa quando você for receber por participação nos lucros. Fora isso, se você for receber por prestação de serviço, for receber um valor em mão de obra, não faça contrato com uma empresa, a não ser que você já trabalhe com essa empresa uns 3 meses. Se você trabalhou pela empresa, vamos lá, se você é um gestor de tráfego, e aí você está trabalhando para uma empresa no valor de R$300, aí você pode virar para eles e falar, olha, é o seguinte, a gente já está trabalhando há 3 meses, se vocês estão comigo há 3 meses, significa que eu trouxe resultado para a empresa, não é mesmo? Então eu queria fazer um negócio com vocês, a partir de tal dia, eu vou aumentar o meu valor,
estou tendo muita demanda e eu não vou cobrar mais R$300, vou começar a cobrar 500. Porém, se vocês fecharem um contrato comigo, eu vou continuar cobrando apenas R$300 de vocês no período de 6 meses, no período de 1 ano. Mas não faça contrato. Já vi muita gente, eu mesmo já perdi cliente, porque o cliente ficou super interessado, super empolgado, super animado. Aí na hora que eu falei de fazer contrato com o cara, ele ficou tipo, não vou fazer contrato com você, porque eu iria fazer contrato. E outra, quando você fala de contrato, é como se você virasse e falasse para o seu cliente o seguinte: olha, eu não me sinto bom o suficiente. Por quê? Quando você falar de contrato, o cliente vai ficar pensando: ué, mas se esse cara fosse tão bom, ele iria me emprestar o serviço, iria receber, e eu iria vendo que realmente ele me trouxe resultado, eu iria pagar ele no mês que vem. Então não faça contratos. Isso é a maior tolice que você vai fazer, é querer fazer contrato. Agora, uma coisa você faça: o seu dinheiro você não trabalha para receber, você recebe os R$300 primeiro e começa a trabalhar depois. Entendeu? Socialmente, gestor de tráfego recebe primeiro para fazer o trabalho depois. Agora, não mexa em fazer contrato. Isso é a maior burrada que você vai fazer. Até hoje eu não vi nenhum pedreiro fazendo contrato. Prestador de serviço ou trabalha, faz bem feito e recebe e continua com aquele cliente, porque o cliente viu que tem benefício, ou você vai acabar perdendo muito cliente simplesmente por falar de contrato com ele. Não mexa com isso no início. Só quando você quiser dar uma condição especial para o cliente e aí quiser segurar ele por mais tempo. Do contrário, faça um trabalho bem feito, traga resultados para o cliente, traga pelo menos o valor que ele investiu. Se ele está investindo aí R$750, te pagando 300, investindo R$450 na plataforma, o seu trabalho é fazer com que ele pelo menos receba de volta os mesmos R$750. É no mínimo. Isso é o mínimo que você tem que ter a capacidade de fazer ele recuperar pelo menos o valor que ele investiu, no mínimo, tá? Mas se você conseguir mostrar para ele: pô, eu consegui te trazer um lucro de R$300, você investiu 750 e lucrou 1.000, e lucrou 1.200, significa que o cara vai querer continuar com você no próximo mês, tá bom? Não faça contrato. Como criar a identidade visual da empresa e o que é? Identidade visual da empresa são as cores da empresa, são a mensagem que a empresa transmite, os valores e princípios da empresa, a logo que a empresa carrega, o slogan que a empresa carrega e até mesmo a fonte. Mas para quem for começar, você pode focar em você pode focar nas cores da empresa, na fonte que a empresa, na fonte de letra que a empresa vai ter, e no estilo de imagem. Por exemplo, se você for trabalhar com imagem 3D, todos os posts onde você for colocar uma imagem tem que ser imagem 3D, no padrão das cores da empresa, e a letra tem que sempre seguir o mesmo padrão. Isso é uma identidade visual, pelo menos o básico que todo social media tem que saber. Qual tipo de vestimenta devo usar na primeira apresentação? Esteja alinhado. Primeira coisa, esteja alinhado. Você não precisa usar a terno e gravata, você não precisa usar a camisa social, mas pelo menos vista uma roupa que passa postura. Usar uma camisa social, como você vai estar falando com o empresário, sempre vai passar mais postura. Essa é a realidade. E eu falo por experiência própria. Quando eu ia para os clientes com camisa gola V, aquela camisa gola careca, eles me olhavam de um jeito. Quando eu ia com a camisa gola polo, me olhava de outro jeito. Quando eu ia com a camisa social, a minha autoridade era muito superior. Então você pode usar calça e tênis? Pode, mas usa uma roupa alinhada. Não vai usar um tênis de academia com uma calça jeans que tipo você veste 38 e a calça jeans está 40 e vai colocar uma camisa social que está só o pano. Isso diminui sua credibilidade, tá bom? Então busca vestir uma roupa adequada para o seu corpo. Uma camisa social é um indicado, porque camisa social sempre vai passar mais credibilidade. E é isso. E tenha uma boa conversa com o cliente. Converse tranquilamente, explique os pontos, pergunte sobre as dúvidas dele, faça uma sondagem. Eu já fiz uma aula, um vídeo só sobre venda, falando sobre no momento da reunião, no momento que você for ter um contato com o cliente, fazer uma sondagem com o cliente. Isso é totalmente importante. Fazer um período de sala, que é chegar com o cliente, se você for visitar ele presencialmente. Por exemplo, você está falando de investimento porque você vai visitar presencialmente. Eu trabalho de casa, mas a minha vestimenta de estar em casa, se eu for atender um cliente, mesma coisa, camisa social, calça e um tênis plataforma baixa, da mesma forma como se eu estivesse indo visitar um cliente.
Atendo meus clientes nesse mesmo padrão, seja cliente com ligação online ou seja cliente que eu vou visitar pessoalmente. Gestor de tráfego tem que ganhar 1.200 por trabalho? No mínimo? Não, meu amigo. O que adianta? Você pega uma empresa aí que não tem um faturamento suficiente para te pagar R$1.200. A não ser que você está falando de R$1.200 com vários clientes. Você pode cobrar R$300 e o cliente vai... E você faz o quê? Você cobra R$300 e tem 4 clientes e você fatura R$1.200. Agora, você começando agora, você não tem uma carteira de cliente, você não tem um posicionamento digital, você mal sabe se você vai conseguir trazer para o cliente o que você está prometendo, o que você disse. Como é que você quer cobrar R$1.200? Você vai cobrar R$1.200 a partir do momento que você já souber fazer tudo isso muito bem alinhado. Quando você tiver certeza que você vai trazer muito acima. Se você vai... Beleza, imagina que eu vou cobrar R$1.200 do meu cliente. Tá bom, eu posso cobrar R$1.200, mas o cliente tem que fazer o investimento e o que eu vou trazer para a empresa de resultado tem que cobrir o investimento, tem que cobrir o que o cliente está me pagando, os R$1.200 que ele está me pagando, e tem que muito bem fazer com que ele tenha lucro. Ele tem que receber pelo menos uns 30% a mais só de lucro. Não vai cair essa mulher, eu vou cobrar R$1.200 porque eu sou gestor de tráfego. Tá, você nunca subiu uma campanha e quer cobrar R$1.200? Calma aí, xará. Vamos começar as coisas direito. Fazer sua carteira de cliente, começar a conhecer como é que o trabalho funciona. Talvez os R$1.200 que você falou seja pegando mais de um cliente, mas é bom deixar esse ponto muito bem claro. Não é porque você é gestor de tráfego e que porque gestor de tráfego deve ganhar bem que você tem que cobrar R$1.200 de cara. Você cobra R$1.200 se você for pegar empresa grande, se você for trabalhar com ótimos profissionais e se você garantir, se você tem culhão para poder virar e falar para o cara, não, eu vou te trazer pelo menos 40% a mais do investimento. Aí sim, você pode cobrar 1.200, mas 1.200 não é valor para gestor de tráfego local. 1.200 é para quando você já trabalha com outras empresas, com empresas maiores, tá bom? Com empresas a nível, se você for pegar empresas de cidades grandes também, por exemplo, é claro que eu não vou pegar uma empresa de BH, uma empresa de Floripa, uma empresa boa, uma empresa de cidade grande e vou cobrar R$300. Seria idiotice minha também, né? Mas também 1.200, calma aí, vamos colocar o pé no freio. Quanto devo cobrar nesses primeiros trabalhos e quanto devo aumentar o valor? Primeiro, você vai cobrar, você pode cobrar aí até uns R$300 para negócio local principalmente. E valor você tem que olhar qual o tamanho da empresa também. Eu vou cobrar R$300 e a empresa tem que estar ciente que eles vão investir R$750 no total para me pagar 300 e eu tenho que trazer pelo menos esse mesmo valor. Quando aumentar, ou quando a sua demanda de cliente começar a crescer muito, ou quando você ou quando a sua demanda de cliente aumentar, você pode começar a aumentar o valor, ou quando você vê que você está conseguindo trazer muito resultado para a empresa. Aí você não vai ser trouxa, né? Você está cobrando R$300, mas a empresa está tendo faturamento de R$3.000, R$4.000. Já está na hora de você levantar para os 500, para os 600. Estou chegando a primeira vez aqui, você tem hora fixa para fazer live? Minhas lives ocorrem todas as sextas-feiras às 19 horas. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar a live por aqui. Eu agradeço a todos vocês que participaram, eu agradeço a todos vocês que ficaram até aqui. Se você assistiu essa live, você pode ter aprendido alguma coisa. Eu tenho certeza que você pelo menos compreendeu qual a maneira correta de como trabalhar como gestor de tráfego para outras empresas, seja gestor de tráfego para negócios locais ou até mesmo para negócios a nível Brasil. Mas eu tenho certeza. E o que vocês experimentaram aqui foi um pouquinho do meu Masterclass, que vai ser basicamente algumas lives apenas com 10 pessoas. Eu não quero colocar mais que 10, no máximo 15 pessoas. Vai ser um Masterclass bem selecionado. Não quero que fique entrando muita gente. Vai ser algo bem voltado para poder dar atenção e suporte para quem for participar. Então vocês experimentaram um pouquinho do que vai ser os nossos Masterclass no período desse ano de 2023. Não tem data ainda para acontecer, mas quando for acontecer, vocês já vão estar cientes. Bora que bora! Foi um prazer ter vocês aqui. Eu espero que essa live tenha realmente ajudado e agregado valor. E bora, porque a persistência é a chave do nosso sucesso.